Agora vamos falar do Coritiba. Coritiba que ontem foi até a cidade do Rio de Janeiro e deu vexame novamente. Coritiba acabou perdendo para a equipe do Vasco da Gama pelo placar de 5-1. E aí eu pergunto, do que adiantou todo esse tempo que o Coritiba passou treinando? Porque o Coritiba, ele teve um espaço grande, como os demais times tiveram, para poder se preparar. Mas o Coritiba ontem deu vexame de novo. Logo no primeiro tempo, o Zé Gabriel fez 1-0 para o Vasco. Depois o Rossi, lembra do Rossi, aquele mesmo que jogou no Paraná? O Rossi fez 2-0 para o Vasco da Gama. O Pablo, o Veguete, fez 3-1 para o Vasco. Depois ele fez o quarto gol do Vasco. Aí o Sebastião Gomes foi lá e diminuiu para o Vasco da Gama, fazendo, diminuiu para o Coritiba, né? Fez o gol de honra do Coritiba, fazendo ali 4-1. E aí depois, já no finalzinho do jogo, o Gabriel Peck fez o quinto gol do Vasco da Gama. O Coritiba, meus amigos, chega à 15ª rodada. A 15ª derrota já dentro desse Campeonato Brasileiro da Série A. Até agora, lembrando, né, o Coritiba tem um jogo atrasado, aquele jogo contra a equipe do São Paulo, que será realizado já no próximo dia 27, lá na cidade de São Paulo, será quarta-feira lá em São Paulo contra a equipe lá no Morumbi, jogo atrasado do Coritiba. Então o Coritiba tem 23 jogos até agora no campeonato. Desses 23 jogos, o Coritiba teve apenas 3 vitórias. Foram 5 empates e 15 derrotas. E aí vem a parte pior do Coritiba. Coritiba marcou apenas 24 gols. É o segundo pior ataque da competição. O Coritiba ele só fica na frente do Santos, que fez 23 gols, e do Cruzeiro, que fez 23 gols também. Agora, por outro lado, o Coritiba, depois da goleada que sofreu ontem lá no Rio de Janeiro, o Coritiba chega a 51 gols sofridos dentro desse Campeonato Brasileiro. Ou seja, o saldo do Coritiba é negativo, são menos 27 gols. Uma vergonha o que está acontecendo no Coritiba. Lá no início do trabalho, nós conseguimos fazer uma mudança de chave, né? Conseguimos ser competitivos e organizados. Eu acho que isso gerou as vitórias, né? Os bons jogos, né? E aí, se você pegar desde o jogo do Botafogo, né, até o jogo de hoje, como eu falei anteriormente, antes dessa derrota para o Vasco, da derrota para o Fortaleza e a derrota para o Bahia, que foram 3 jogos que realmente, como você falou, a gente não performou, não competiu e tomamos os gols e merecemos a derrota, né? Teve jogos que realmente a gente competiu, fez tudo para ganhar o jogo e a gente não conseguiu ganhar. Nós temos que perseverar, cara, continuar o trabalho, né? Eu acho que temos que tentar achar também essa situação dessa mudança de chave, principalmente comportamental, porque existem algumas situações, como eu já falei anteriormente, ela foge da questão tática, ela foge da questão da estratégia. Ela tem que ter atitude, ela tem que ter a atitude individual, a atitude no setor do campo, a atitude do grupo, né? Porque tem situações que realmente você não tem o que fazer. O atleta, né? Não tem, são situações que é dentro do campo ali, que eles têm que se resolver rápido, né? Temos que continuar trabalhando, é isso que eu vou fazer, eu continuar trabalhando firme, trabalhando duro e torcendo para que essa fase mude, né? Para que a nossa bola comece a entrar, para que a gente pare de tomar os gols que a gente vem tomando, né? Porque isso aí está sendo fundamental para essa péssima campanha que o Coritiba vem fazendo. Tem que aparecer e dar a cara a tapa quem está comandando o futebol do Coritiba. O Arthur Moraes, principalmente, que comanda o futebol do Coritiba, junto com os demais que comandam o futebol do Coritiba, tem que aparecer nesse momento e dar uma satisfação. O Coritiba tem que ter mudança urgente. Vamos aguardar durante o dia de hoje. Espero que o Coritiba tenha mudanças urgentes, porque o Coritiba está fazendo a sua torcida sofrer. Torcida do Coritiba, que vai no estádio, que empurra o time, já não aguenta mais. Eu tenho encontrado vários torcedores do Coritiba que me dizem o seguinte: Osmar, não dá mais, o Coritiba não mostra nenhuma reação dentro do Campeonato Brasileiro. Quem que garante que o Coritiba
pode ainda conquistar pelo menos 8 vitórias para se manter na elite do futebol brasileiro. Aí o torcedor não aguenta, né? Então, Coritiba ontem, para você ter uma ideia, ele finalizou 3 vezes contra a meta do Vasco. O Vasco finalizou 12 vezes. O Coritiba não teve nenhum escanteio. O Vasco da Gama teve 6 escanteios. Só por aí dá para você ter uma ideia do que foi ontem um verdadeiro massacre jogando no estádio São Januário. Então, agora vamos aguardar o Coritiba do jeito que está, não pode ficar, senão o caminho é a segunda divisão do futebol brasileiro em 2024. Vamos aguardar. E eu pergunto também o seguinte, pergunta honesta, o Coritiba contratou recentemente o Evandro Mota, que é um grande profissional do futebol, motivador. Será que o Evandro já começou a fazer o trabalho no Coritiba ou não? Porque até agora, nos últimos 2 jogos, o Coritiba sofreu 9 gols. Realmente uma vergonha o que estão fazendo com a equipe do Coritiba. O Coritiba, pela tradição que tem, pela torcida que tem, merece muito mais respeito por parte de quem está comandando o futebol do Coritiba. Uma verdadeira vergonha.